Eu quero te fazer uma pergunta, e talvez seja um pouco mais delicado, mas você vai saber o que pode e o que não pode ser dito, né? Porque você foi pra guerra. Então, assim, você já vive na guerra, que é o Rio de Janeiro, não convencional, mas você foi também pra guerra convencional, cara, pela Legião ali, representando, defendendo a bandeira. Você esteve no Afeganistão e na África, certo? Sim. Tá, qual você foi primeiro? Eu fui para a África em 2006, na Costa do Marfim, na África do Leste. E em 2009 eu fui para o Afeganistão, em Cabul. Eu fiz Cabul, Kandahar, ali, fronteira com o Paquistão. Kandahar é muito famoso, inclusive pela parte do norte-americano, combatendo lá isso também. ali é o ninho da Al-Qaeda, né? Exato. Então a gente tem aí já uma parte um pouco mais conhecida. Começar pela África, então. Bora. Quanto tempo tu ficou lá? Cara, na África eu fiquei 4 meses. E a África, eu costumo falar que... Deixar claro aqui para os colegas que a Legião Estrangeira... É importante eu falar isso, porque tem colega que fica ali... Meu irmão, agora ele vai falar das mortes, ele vai falar de... Não, a questão não é essa. Eu vou puxar um gancho aqui. Por exemplo, a Legião Estrangeira Francesa, hoje, nesse exato momento que a gente está aqui nesse podcast, ela deve estar, no mínimo, numas 6 operações sigilosas pelo mundo e que a gente não sabe. Entendeu? Então, além dela fazer parte do exército francês... ela tem a conexão com a OTAN, porque são os países da Europa, né? Não da Europa, do Atlântico Norte. Ali. Então, fatalmente, quando você entra para a Legião Estrangeira, provavelmente 99% de chance de você ir para a missão, de você ir para a guerra pelo menos uma vez por ano. Tem legionários que eu vi que o cara chegou no Afeganistão e o cara ficou 1 mês no regimento, precisava de efetivo para ir para a África, ele já incorporou em outro pelotão e foi para a África. Então, fatalmente, você vai para a missão, você vai entrar em guerra, você vai para algum território de conflito. Na África, foi específico porque as 2 missões que eu fiz para a Legião Estrangeira, eu não era a linha de frente, a gente ficava na parte preventiva de informações. Então, na África, a gente ficou ali na Costa do Marfim, na fronteira com a Libéria, salvo engano, e na época foi um conflito de rebeldes, porque estava mudando o governo africano. E aí tinha uns rebeldes ali africanos, que era a oposição, e que estavam matando os africanos, que os africanos eles se matam. Apesar que no Brasil também brasileiros se matam entre eles. Lá tem guerra civil. Guerra civil, e é muito forte, tu vê. Os contractors da Wagner, eles avançaram muito na África, porque o africano, literalmente, a oposição, se ela puder, ela dizima o outro lado, mata todo mundo, mulher, filhos, sacodem todo mundo. Não é à toa que a ONU tem várias missões lá também. Isso, várias missões. E a minha missão específica da África foi essa, mas tem relatos lá, eu não entrei em contato, em conflito, porque a gente estava numa parte mais de investigação, reconhecimento, mas presenciei vários colegas que foram para a missão, que foram para o conflito, teve colega que voltou baleado, teve territórios que a gente chegou lá que, cara, tinha um massacre total, porque os rebeldes passaram antes na aldeia africana, e aí, fizeram um massacre, mataram as mulheres, mataram os homens, enfim. Então a África é um lugar bem complexo, entendeu? Essa missão foi a minha missão na África. No Afeganistão, a gente ficou em Kandahar ali, eu fiquei bastante em Kandahar. Também a gente estava no esquadrão de investigação e reconhecimento, a gente coletava informações no terreno, trazia para o pelotão, para a companhia fazia o trabalho operacional dela. Então o meu trabalho nessas 2 missões, ele não foi especificamente na linha de guerra, mas perdemos vários colegas no Afeganistão. Quando eu fiz um salto noturno na Legião Estrangeira, eu fiquei alguns meses internado. E o paramédico que cuidou de mim durante meses, eu no Afeganistão, chegou a mensagem que ele tinha morrido na emboscada da Al-Qaeda na fronteira com o Kandahar também. E a gente enterrou o corpo do colega e tudo. Então, assim, tem vários relatos, várias explosões, vários colegas, enfim, várias situações. Muitos atentados, imagino. Muito. Né? No Afeganistão, o meu pelotão ele foi designado na época, eu tenho até as fotos, a galera sabe, para fazer a proteção dos norte-americanos. E, cara, se tem um exército que a Al-Qaeda quer explodir de qualquer jeito, é o exército norte-americano. Porque existe uma guerra travada ali entre os norte-americanos combatendo os terroristas, combatendo a Al-Qaeda. Então, quando passa o comboio da OTAN, você vê o comboio alemão, você vê o comboio italiano, o comboio português, o comboio francês, o comboio da Legião. O que explode é o americano. E aí, ninguém gostava de ficar perto deles, porque a gente sabe que a qualquer momento aquela porra... Quando você escuta assim, Allahu Akbar, meu irmão, tu sabe que alguma porra vai explodir. E aí, o meu pelotão foi designado para fazer a proteção pessoal de um pelotão do exército americano. E aí a inteligência passou pra gente que teria um atentado terrorista nessa época lá.
E aí, cara, eu tenho as fotos, a gente fazendo... Os americanos fizeram um 6-0 na aldeia, eles estavam falando com o Malay, que é o chefe da tribo, e a gente fez a proteção em volta deles, entendeu? E na época tinham vários policiais afegães perto da gente. E os policiais afegães são completamente corruptos, entendeu? Eu já ia falar, pô, mais ou menos igual alguns policiais, mas aqui a gente sabe que não tem corrupção, né? Mas no Afeganistão tem. Então a gente ficou muito receoso, porque eles que passam a informação para os terroristas. Falei, meu irmão, ali foi muito tenso essa semana que a gente ficou fazendo a proteção desse pelotão norte-americano ali do exército, especificamente nessa missão ali Isso foi em Cabul. Obviamente vocês trabalham com serviço de inteligência também, mas não é 100% garantido. Cara, porque Afeganistão, a Al-Qaeda na época, ela estava retraída, mas tu não tem como saber. Tu entra nos vilarejos, tem uns malay, chefe da tribo, o cara vem falar contigo, o cara da Al-Qaeda, tu não vai saber se o cara é da Al-Qaeda. Porque eles são todos iguais e a roupa, característica. Então é muito difícil, é um trabalho extremamente sensível. Tanto é que toda vez que você pega o relato de mortes de militares no Afeganistão, inclusive da Legião Estrangeira, você vê que foi um ataque planejado, uma emboscada planejada pela Al-Qaeda. Tudo milimetricamente ali calculado. Eles são bem... Ele tem um modus operandi específico Eles também, são precisos na atuação deles, entendeu? Se tu cair... Tanto é que existe uma máxima na Legião Estrangeira, no Afeganistão, na época que eu estava lá, o nosso chefe, ele era um ex-oficial da KGB, ele reuniu o pelotão e falou, senhores, uma munição, falar uma bala, né? Uma bala é para vocês. Foi capturado, caiu em emboscada, uma bala é para vocês. Mete a bala na cabeça. Por quê? Qual era a tática de tortura da Al-Qaeda na época lá? Eles te pegavam vivo, eles não te degolavam, não. Eles tiravam sua pele, te botavam pendurado. Cara, a gente pegou a sensação térmica lá de 65, 70 graus, entendeu? Caralho, é sinistro, isso, irmão. Sinistro, parece um inferno. E aí eles te tiram a sua pele e te deixam virado de cabeça para baixo, fritando no sol lá, meu irmão. Os urubus comendo vivo lá. Um negócio maduro, um negócio surreal, assim. Teve vários relatos. Então, ou te botam fogo vivo. Tem vários... Cara, decapitar seria o menos pior das mortes. E aí ele fala, cara, foi pego na emboscada, foi capturado, mete uma bala na cabeça, irmão. Porque não tem como... A probabilidade de... Quando a Al-Qaeda, os terroristas, eles pegavam um refém, a probabilidade desse refém sair vivo era mínima, era remota, cara. Entendeu? Então essa foi minha experiência aí na África e no Afeganistão. Tamanha crueldade deles ali, né? Cara, a Al-Qaeda, os terroristas são... Tu vê, aí os americanos saíram, a OTAN saiu do país, voltou tudo de novo. Centenas de milhares de soldados mortos que perderam... As esposas que perderam seus maridos, os filhos que perderam seus pais, que não voltaram para casa... cara, tecnicamente por nada, porque os americanos saíram, né? A OTAN saiu, as forças de coalizão saíram, a Al-Qaeda tomou tudo de novo.